Essa é a parte 3 e aqui a gente finaliza, tá? Vamos continuar. No Apocalipse 13, então, nós temos a besta que se levanta do mar com todas aquelas características e a informação para esse vídeo, que foi dado para ela poder, autoridade para agir durante 42 meses. Se foi dada, quem é que deu? Foi Deus que deu, porque Deus que estabeleceu que ela reinasse por 42 meses. Porque se Deus não abreviasse isso, esses tempos, é o que Jesus fala em Mateus 24, baseado em Daniel 7, tempo, tempos e metade de um tempo, que são 3 anos e meio, e que no Apocalipse 13 está sendo retratado como 42 meses, se Deus não abreviasse esse tempo, ela mataria todos. Então, foi dada autoridade porque Deus deu. Ninguém pode fazer nada contra os santos, ou até mesmo contra Jesus, se do céu não for dada essa autoridade. Lembra do testemunho de Jesus perante Pilatos? Então, foi Deus que deu. Raciocínio. Como que Deus vai celebrar as bodas da vitória do seu filho, sendo que ele ainda vai dar autoridade para a besta fazer guerra contra os seus santos e vencer? Imagine Jesus nas bodas lá 7 anos, aí passam-se 3 anos e meio, aí Jesus fala assim: gente, por um momento, vamos dar uma paradinha, eu tenho que continuar abrindo os selos, eu tenho que dar ordens ali para os meus anjos tocarem as trombetas, e mais, agora continuem se alegrando, continuem celebrando a vitória, porque agora chegou a hora de eu dar autoridade para a besta fazerem guerra contra seus irmãos e os vencerem. Vamos assistir? Vamos ver como eles vão amar a minha vida até o fim? Irmãos, vou falar para vocês, eu tenho que respirar fundo e me controlar para não falar tudo que eu estou pensando contra essa linha. Isso é uma coisa muito porca. E tem gente que ganha dinheiro com isso ainda. Como que pode isso ser possível, irmãos? E ninguém da linha pré-tribulacionista, nenhum pastor, pode negar isso. Pode negar esse fato. Jesus vai ter que dar autoridade para a besta fazer guerra contra os seus santos, vencer, derramar trombetas, enquanto o céu se alegra com bodas, com a vitória. Vitória de quem? Vitória dos bonitinhos que foram arrebatados antes? Será que esses conseguiriam amar Jesus diante da face da morte? Diante da espada da besta no pescoço? Fala a verdade. Não, e não para por aí. A linha pré-tribulacionista afirma, e se você não conhece disso, e isso que eu vou falar é falha tua, e ela afirma isso e deve afirmar mesmo, porque dentro da sua imaginação, isso é coerente, que a igreja tem que ressuscitar na frente dos profetas. Na frente de Daniel, sim, porque Deus falou para Daniel, Daniel, você vai ressuscitar no fim dos dias para receber a tua recompensa. Então Daniel não pode ressuscitar antes, se Deus falou que é no fim dos dias. E muitos pastores pré-tribulacionistas afirmam claramente isso daí. Sim, a igreja vai ressuscitar na frente dos profetas, porque a ressurreição é para os que estão em Cristo. Meu Deus do céu. Vou falar para vocês, é muita contaminação. Não só espiritual, literal mesmo. Aí, irmãos, Apocalipse 13, né, você junta Apocalipse 11, 12 e 13, nós temos essas informações. Nós temos um rei que vai celebrar as bodas da vitória do seu filho antes da batalha. Celebrando a vitória antes da vitória. Celebrando a alegria antes da alegria. Porque está celebrando as bodas do filho, irmãos. A história de Cristo com a igreja e com seus profetas. Jamais um membro do corpo de Cristo vai ressuscitar na frente de profetas. Jamais, jamais o Senhor vai arrebatar um povo e deixar o outro perder as bodas. Até os 144 mil, eles colocam como pessoas que vão perder as bodas. Porque se as bodas na linha pré-tribulacionista são 7 anos,
e ela está acontecendo no céu, quem é que não vai querer contemplar a semana final? Você vai estar lá no céu se alegrando enquanto seus irmãos morrem, e você iria fechar os olhos para não ver o que está acontecendo na terra? Então, o que eu estou falando aqui não são especulações, ironias, são coisas que irão acontecer dentro do mundo pré-tribulacionista. Eu não sei quem foi o ímpio que inventou uma doutrina dessa, mas é um ímpio. Essa pessoa não é cristã, nunca foi cristã. Se você é pré-tribulacionista, acorda, porque a trombeta está sendo tocada. Se você não acordar, se prepara. Se prepara porque você vai ter que dar conta de tudo que você fala e ensina. E Deus é justo mesmo para julgar isso daí. Porque enquanto eram para estar tocando trombeta para a batalha, porque Paulo fala isso, né? Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? 1 Coríntios 14, verso 8. Por que Paulo fala isso? Porque ele já estava em mente em falar do arrebatamento da igreja numa última trombeta, no próximo capítulo da sua carta, aspas. Ele já estava imaginando em falar da ressurreição. Se ele fala de uma última trombeta, tem trombetas anteriores. E as trombetas anteriores, uma delas, prepara o povo para a batalha. Se não vai haver batalha, para que então Paulo fala isso? O assunto de 1 Coríntios 14, verso 8, está conectado a 1 Coríntios 15, a partir de 50. E a trombeta está dando som incerto. Significa que o povo não vai se preparar para a batalha. Esse papo furado que você escuta por aí, até mesmo de pastores como Lamartine Pozzella. Papo furado, papo de quem está dormindo. Qual é o papo furado de quem está dormindo? Não importa se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois. Amados, isso não importa. O que importa é você estar preparado. Se for antes, tudo bem. Mas se for depois, estou preparado. Isso é papo furado. Já está sendo ensinado que não é justo a igreja sofrer. E a igreja não consegue nem sofrer as consequências dos seus próprios pecados e do pecado do mundo hoje. Como ela vai estar preparada para a grande tribulação? Muitos vão apostatar por causa disso. Não existe essa ideia. Uma coisa anula a outra. Não é verdade? Não tem meio termo. Paulo disse, eu vou pegar um texto aqui e ilustrar, colocar ele de frente dessas duas linhas. Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele disse assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja manifestado o homem do pecado. A linha pré-tribulacionista distorce isso de uma maneira horrorosa, horrenda. Tem pastores que chegam até a falar que a apostasia é o arrebatamento. Meu Deus do céu, quem foi o infeliz que consagrou uma pessoa dessa como pastor? Quem foi o infeliz? Colocou a mão precipitadamente na cabeça de um homem desse. Bom, mas não são todos os pré-tribulacionistas que têm esse nível de incoerência. Tem pré-tribulacionistas que falam, não, a palavra apostasia é apostasia e pronto, final. Não precisa fazer uma loucura dessa. Eu já vi pastores pré-tribulacionistas contra esses pastores pré-tribulacionistas. Tá, mas mesmo assim eles distorcem, eles falam que o dia do Senhor ali é a grande tribulação e que é a ira de Deus, etc. Agora, olha o ponto que eu quero falar para vocês. Ninguém de maneira alguma vos engane. Se na mente do apóstolo Paulo é a linha pré-tribulacionista que está estabelecida, outra linha é engano. Paulo está falando, não vos engane, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta como se procedesse de nós. Em outras palavras, cuidado para ninguém usar as minhas cartas enganando você. Paulo considera engano, seja uma coisa ou seja outra, seja a linha pré ou seja a linha pós. Então, como eu sei que é a linha pós-tribulacionista, a ideia pós-tribulacionista que estava estabelecida na mente de Paulo, eu posso dizer, você está sendo enganado. Assim como o pré-tribulacionista, com as suas ideias malucas, também pode falar, não, quem está sendo enganado é você. Mas quem é que está no lucro? Quem é que está no lucro, irmãos?
Ninguém vai ser arrebatado porque creu numa ou creu em outra. O que vai te garantir o arrebatamento é a santificação. É isso que vai te garantir. Agora, que espécie de santo você é quando afirma que vai ser arrebatado a qualquer momento sem as profecias se cumprirem? Que espécie de santo você é quando você acha justo o Senhor Jesus arrebatar uma multidão e deixar outra, porque supostamente não estava sendo preparada para sofrer a ira dele? Que espécie de santo você seria quando você diz que é justo um rei celebrar a vitória antes da batalha e comemorar, fazer bodas da vitória do seu filho enquanto há velório de uma parte do seu corpo na terra? Que santificação é essa? Tá vendo? Paulo disse que o vosso espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Você acha que você está com essa mentalidade, você vai ser encontrado irrepreensível? A palavra mesmo agora está te repreendendo. Então, seja como for, a santificação não envolve só o entendimento, mas o entendimento também está aí. Envolve outras questões, obras, né? Todos os frutos do Espírito. Então é isso que vai garantir a sua santificação. Não é? Não é porque você crê na linha pré que você vai ser arrebatado antes. Ou porque eu creio na pós que eu não vou ser arrebatado caso o arrebatamento ocorresse antes. Não é por isso. É pela santificação. Só que eu estou na vantagem, pessoas pós-tribulacionistas estão em vantagem se elas estão andando em santificação. Aí elas estão em vantagem. Porque elas estão tocando a trombeta certa, preparando o povo para a batalha que há de vir, não estão tendo pensamentos egoístas e injustos como esse. E se o arrebatamento fosse antes, elas seriam arrebatadas. Não é melhor você ser surpreendido pelo arrebatamento secreto do que ser surpreendido pela grande tribulação? Então, só pelo fato de você ser pós-tribulacionista, você está em vantagem. Entendeu? Agora, irmãos, olha só, quase eu perdi aqui o ponto do vídeo, faltam 3 minutos. Em Apocalipse 19, nós vamos ter a prova de tudo isso que eu estou falando. Em Apocalipse 19, lê lá, hoje mesmo, agora mesmo. Em menos de 2 minutos você lê. Lá está escrito que as bodas do Cordeiro só pode chegar depois da queda da grande Babilônia. Aí tem alegria. Está coerente. Leia lá a linha linear dos eventos que o próprio Senhor estabeleceu. Aí você pega um pouquinho do Apocalipse 11, 12 e 13 e soma com o Apocalipse 19. Ou seja, as bodas do Cordeiro chegou porque a grande Babilônia, que é esse mundo todo, caiu. E o Senhor vingou a morte dos seus santos. Então chegou as bodas do Cordeiro. Agora o Senhor ressuscita o seu povo para a batalha do Armagedon. E depois da batalha, ele vai reunir todos no seu grande salão para repartir os despojos, que seria o galardão dos santos, enquanto as cidades você vai reinar. Vai acorrentar os inimigos, quem foi morto, quem vai ser preso, vai ser determinado as nações que restam, a posse que elas vão ficar, a herança das tribos. Coerente. Entendeu? Leia Apocalipse 19. E aqui a gente finaliza o vídeo. Finaliza o assunto. Esse vídeo ficou grande. Dentro dessa semana ainda, eu vou pegar vários argumentos que eu falei nessas 3 partes e vou gravar em vídeos curtinhos. Porque eu posso falar isso daqui de maneira bem rápida e objetiva. Aí, se alguém querer ignorar isso, sempre taca Apocalipse 19 neles. Porque quando é para olhar para Apocalipse 11, na ressurreição das 2 testemunhas, que eles interpretam que é tudo literal, eles falam assim: tem que olhar para a palavra de maneira literal. Se são 2 testemunhas, são 2 profetas, são 2 profetas. Se está escrito que eles ressuscitam depois de 3 dias e meio, não questiona, são 3 dias e meio e pronto. Não precisa ficar tentando encontrar chifre na cabeça de cavalo. Mas essa regra não vale para Apocalipse 19? Porque lá está escrito que as bodas do Cordeiro chegou só depois que a grande Babilônia caiu. E que o Senhor vingou a morte dos seus santos. Antes disso não tem bodas, porque o Senhor seria injusto. O Deus dos santos não é injusto. Os santos não são somente santos eleitos judeus, como falam muitos pastores pré-tribulacionistas.